acerca da palavra de Deus, falando acerca da palavra de Deus. Eu quero desde já convidar você para estar participando conosco, você que está agora aqui na Rádio Restaurar, essa programação maravilhosa que o Senhor tem nos agraciado, dando a oportunidade, o privilégio de podermos estar ministrando a palavra através da rádio. Agora estamos ao vivo, são 20 horas e 14 minutos. Estamos também gravando essa mensagem, essa programação, que logo após a gravação, após a edição, estaremos ali transmitindo também, para quem não ouviu, poder assistir e ouvir aí no conforto da sua casa, no seu lar. Bom, vamos ao que interessa. Estamos aqui agora com a pastora Ieda, minha esposa, a mulher que Deus ele separou para mim, me sinto honrado com isso, e eu creio que ela da mesma forma. É isso, mãe? Isso. Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Amém. Para nós é muito bom. Eu me sinto muito feliz quando a gente separa um tempo para falar das coisas de Deus, meditar na palavra do Senhor, né? E esse momento vai ser muito proveitoso. Esses minutos que nós estaremos aqui discorrendo sobre a palavra do Senhor. Amém. Nós cremos que Deus ele já tem recebido. Agora, espero que os irmãos possam, nessa hora, também estar recebendo algo que Deus tem para nossas vidas. Amém? Nós separamos aqui um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ele vai do versículo 42 ao 47. E a palavra de Deus está escrita assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Esse é o texto, pastor, que fala do que é realmente a essência do cristianismo. Pelo menos na minha opinião, no meu entendimento, esse texto ele fala claramente a essência do verdadeiro cristianismo. Eu gostaria de saber o que a pastora tem para dizer em relação a esse. Eu gosto muito dessa passagem, quando ali foi registrado por Lucas, acerca de como era o dia a dia da igreja primitiva, né? E aqui, se vocês prestaram bem atenção, o que nós acabamos de ler, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja, eles recebiam os ensinamentos, né? E eles perseveravam naquele ensinamento, naquilo que os apóstolos passavam para eles como a verdade de Jesus, como aquilo que o Senhor queria para a vida cristã. Eles tomavam posse e perseveravam. Eles viviam aquilo que lhes era ensinado, né? Então a palavra diz que eles perseveravam na doutrina, na comunhão e no partir do pão. Isso alegra, isso me enche o coração de alegria, porque eles se preocupavam, eles se importavam uns com os outros, né? Diz que a perseverança deles era em viver em comunhão. Nós sabemos que é muito difícil, né, estar em comunhão, porque as pessoas têm pensamentos diferentes, né? Cada um tem um jeito de ser, um jeito de agir. Não é porque se passaram mais de 2000 anos que as coisas mudaram, não. Né? O ser humano é assim, o ser humano tem sua característica peculiar e quando se une, quando há um grupo unido,
as ideias são diferentes e há divergências, mas o que me chama a atenção é que eles recebiam o ensinamento, os apóstolos passavam para eles o que era a vontade de Deus para a igreja e eles assumiam aquilo aí. E eles viviam aquilo. Então, eles tinham uma comunhão, eles viviam em comunhão, né? E eles repartiam o pão. Não havia necessidade, né? É verdade. Era comum, tudo entre eles era comum. É verdade. E é interessante também ressaltar, né, que o próprio escritor de Atos dos Apóstolos, nosso irmão amado Lucas, ele relata que, após ele relatar que perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, ele agora fecha essa frase e começa outra dizendo, e em toda a alma havia temor. E nós vemos, né, pastora, que o temor é o princípio da sabedoria. É verdade. Né? Nós precisamos ter temor para podermos começar a entender alguma coisa. Porque a pessoa que não tem temor, que não tem humildade, ela se coloca em uma posição elevada às outras pessoas, ela acaba não tendo o princípio da sabedoria que vem de Deus. Então, eu achei interessante o escritor Lucas, o evangelista, está relatando isso. E em toda a alma havia temor. O que é o temor? Ter temor não é sentir medo. Ter temor não é viver acuado, eu estou diante de uma autoridade, né? Então, não. Ter temor é ter respeito, né? Em toda a alma havia respeito, né? Então, era um respeito, era um temor a Deus, um respeito ao Senhor, né? E quando eles assumiam este temor, quando eles viviam este respeito para com Deus, que é o que precisa ter hoje, que nós temos visto muito pouco no meio da igreja, este temor a Deus, é muito raro vermos isso, né? Eles tinham o temor, né? E com isso, o que acontecia? Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, né? Então, os líderes da igreja, Deus operava através deles, no meio do povo, sinais e maravilhas. Por quê? Havia um temor, né? Havia o princípio da sabedoria. Isso era exercido entre a igreja. Os apóstolos passavam para eles e eles viviam isso. E todo um conjunto, né? Havia o temor, mas seguido da comunhão, sim, do partir do pão, das orações. Exatamente. Obediência. Então nós vemos que o povo no passado, quando recebeu, esse povo da igreja primitiva, quando receberam esta palavra maravilhosa, eles se entregaram por inteiro. O texto vai nos dizer que eles criam e estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles deixaram aquela palavra, é meu, esse carro é meu, essa casa é minha, esse dinheiro é meu, essa comida é minha. Não, acabou. Eles agora sabiam que tudo que eles tinham precisava também ser compartilhado com aqueles que não tinham nada. Porque assim como hoje em dia existem alguns que têm muito, existem também pessoas que não têm nada. Como hoje em dia existem pessoas que comem à vontade o que querem, existem pessoas que estão buscando comer algo e às vezes não encontram o que comer. Então, naquela época, os irmãos da igreja primitiva, eles sabiam que era necessário compartilhar, era necessário fazer a obra por completo. Por que por completo? Porque se eu digo que amo o meu irmão em Cristo, saldo com a paz do Senhor,
mas sabendo da sua necessidade, podendo fazer algo, eu faço vista grossa e não faço nada, é como se eu estivesse sendo uma pessoa hipócrita. E o Senhor, ele não aceita a hipocrisia no meio do seu povo. Então, os irmãos, eles deram aqui um testemunho que hoje precisa ser seguido. Precisamos exercer esse verdadeiro sentimento, que é o amor. Porque sem esse sentimento, eu creio que eles não fariam o que eles fizeram e que hoje nós precisamos fazer também. É verdade. E a gente até começa a meditar nisso aí. Eles tinham essa preocupação de repartir o que eles tinham, e a gente analisa, né? Você sai do culto, você sai da sua, acabou, encerrou o culto, todo mundo vai embora. Nós estávamos até comentando sobre isso esses dias, né? Então, os irmãos entram nos seus carros, né, com sua família ou sozinho, né? E simplesmente saúda o irmãozinho lá que está a pé, paz, meu irmão, vai com Deus, né, paz do Senhor e tal, mas nem se preocupa, não se importa se o irmão está a pé, se o irmão está bem para ir a pé para casa. Eu gostaria de ressaltar, às vezes até de uma forma sem a maldade. A pessoa não está sendo doutrinada, porque o texto, ele começa dizendo, e perseveravam na doutrina, no ensinamento. Então, se um irmão sai da igreja, entra no seu carro de última geração, desculpa a palavra, de repente nem seja, mas um carro, indo para sua casa, sabendo que lá tem o que ele comer, ele vê o outro irmão indo a pé para casa, não se preocupa em saber se o irmão está bem, se o irmão precisa de ajuda de alguma coisa, e ele simplesmente saúda. A paz seja contigo, ó, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, e vai embora. Por quê? Porque hoje em dia, difícil ter a sã doutrina pregada nos cultos. A culpa não é do povo. A culpa não é dos dirigentes. O culpado, na minha opinião, é o adversário que tem cegado a visão de muitas pessoas. Muitos líderes religiosos não estão atentos a essa pequena coisa chamada doutrina, que tem um grande significado no nosso meio. A doutrina, a sã doutrina. Quando se fala de doutrina, desculpe, não sei se é porque eu falo muito, mas quando se está falando da palavra de Deus, eu preciso expressar aquilo que o Senhor está passando. Quando se fala de doutrina hoje em dia, pastora, muitas pessoas já pensam, aquela igreja, a doutrina é a calça comprida, é a saia, usos e costumes. E sã doutrina não tem nada a ver com vestes, com usos e costumes. A sã doutrina é o verdadeiro ensinamento. E por causa de não haver um verdadeiro ensinamento, a sã doutrina legítima, acontece isso no meio do povo. Não há uma preocupação, não há um compartilhamento daquilo que pode ser compartilhado com aquele que não tem. Ali ele fala, perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sim. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Pastor, pode ir. A gente vê que havia uma preocupação um com o outro, né? Hoje em dia, às vezes a pessoa passa meses sem sentar com o irmão, com a irmã e perguntar como é que você está, né? Tá tudo bem e tal. Não conversa, não quer saber, está tão voltado para os seus interesses, para os seus problemas e não gasta um tempo com o irmão, não exerce o amor com o irmão. E o irmão, às vezes, está necessitando de algo que aquele outro pode fazer, pode resolver, né? Mas o outro não está nem aí e deixa para lá. E então, não exercita este amor que a igreja primitiva exercitava. Essa preocupação, esse se importar com o outro a ponto de ver a necessidade dele nas vestes,
na comida, né, no que quer que fosse, qual fosse a sua necessidade, eles se importavam. E a doutrina ali, né, a palavra, o que o Senhor Jesus queria e quer para o corpo de Cristo era ensinado. Hoje, infelizmente, né, os líderes estão pecando muito nisso, em não ensinar. Estão tão focados em usos e costumes, estão tão focados em outras coisas que não o puro evangelho, a sã doutrina, e os irmãos não estão sabendo qual é a verdadeira, a genuína vontade de Deus para a igreja de Cristo. Eu já resumiria, né, essa atitude dos irmãos da igreja primitiva como o verdadeiro cristianismo. E nós, hoje em dia, amados ouvintes, vocês que estão ouvindo agora, infelizmente, é com grande pesar e tristeza no coração, mas eu não posso ser hipócrita, como já disse aqui, e não falar. Nós estamos longe de sermos comparados com esses irmãos. Nós estamos longe de estarmos exercendo o verdadeiro cristianismo. Nós, por quê? Porque muitas vezes eu me pego falhando nessa área, quando não deveria. Mas isso é natural, o homem é falho. Mas é necessário que nós venhamos a buscar em Deus, para que essa falha ela não seja em nós um impedimento para exercer o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo. Porque nós não podemos dizer que somos evangélicos, que somos cristãos, se nós não praticamos o evangelho, não praticamos o cristianismo. Concorda comigo, pastor? Eu concordo sim, porque não basta cumprirmos o protocolo de frequentarmos os cultos semanais, né? Eu preciso, tem culto na minha igreja tal e tal dia, eu estou indo à igreja, eu frequento a escola bíblica, eu, né, tenho feito aquilo que a programação da igreja exige. Não está tudo bem, não está tudo bem nada, né? Precisamos examinar as escrituras e entender o que o Senhor requer da igreja. O que Deus requer de mim como serva? O que Deus requer de mim como irmã? Né? Louvado seja Deus. Então a palavra do Senhor diz ali no verso 45 que eles vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos. Né? O irmão Rômulo tem 100 reais, né? O outro tem 1.000, a outra tem 50. Então nós vamos ver aqui, né? Vamos unir e vamos, porque o outro ali não tem nada, né? O outro não tem nada. Então vamos juntar isso aqui e vamos repartir e vamos viver, vamos estar todos iguais. Né? Eles tinham essa preocupação, porque ali, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, né? Eu tenho uma propriedade, então eu vou vender e nós vamos, o irmão também vai vender a dele, né? E vamos ver quanto que dá aqui e vamos repartir entre todos, porque se eu comer ovo, o irmão também vai comer. Se eu comer filé mignon, o irmão também vai comer. Era essa a preocupação. Eu gostaria de ressaltar, em cima disso, né, tomando a palavra, que não era obrigado, não era obrigatório. Tanto que o texto não fala das pessoas que venderam, de todas as pessoas, mas o texto vem relatar algumas, inclusive uma delas foi Barnabé, que vendendo a sua propriedade, depositou o dinheiro aos pés dos discípulos, para que essa doutrina, para que esse ensinamento fosse colocado em prática. Então, hoje em dia, da mesma maneira que não era obrigado no passado, também não é obrigado hoje. Agora, cabe a nós abrirmos o coração e entendermos que há uma necessidade de compartilharmos
ou aquele que não tem nada. Se eu tenho algo para mim comer em casa e eu sei que o irmão não tem nada ou tem pouco e está faltando, por que eu vou endurecer o meu coração e não vou repartir com o irmão? Essa é a visão, esse é o verdadeiro entendimento. O amor de Deus faz com que nós nos preocupemos uns com os outros. Então, se hoje tem alguém que está necessitado aí na sua congregação, não precisa nem chegar na congregação. Se nós pararmos para olhar, nossa volta, existe um vizinho, existe alguém que passa na porta da nossa casa todos os dias e está ali passando por necessidade, algo lhe falta. Então, que o que nós fizermos aqui não precisa que ninguém saiba, basta que nós façamos. Amém? Vamos dar uma pausa aqui nessa mensagem e logo após estaremos voltando com a segunda parte da mensagem. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tá? Em nome de Jesus, amém? Você